Bom, gente, essa é a terceira vez que eu tô tentando gravar esse vídeo. Muita coisa acontecendo, coisas assim, loucas, tipo, acabar a energia, ficar sem energia nenhuma, cair câmera aqui, cai tudo, e agora minha filha tá aqui chorando no meu colo. Vai ser uma bênção. Esse vídeo vai ser uma bênção, não tenho dúvidas. Oi, gente, cá estou eu com mais um vídeo para este canal. Se você ainda não me conhece, meu nome é Elaine Oliveira. Neste canal eu trago as minhas melhores resenhas para compartilhar com vocês. E essa tá bem forte. Sério, eu terminei o filme em prantos. Eu até postei uma story do meu estado, do tanto que eu chorei depois desse filme que eu vou falar aqui com vocês. Por quê? Porque tem tudo na minha vida eu associo à palavra de Deus. Não tem como, gente. Chegamos na verdade, nunca consegui desvencilhar a vida religiosa, a vida cristã e a vida secular. Todas elas se interlaçam de alguma forma e eu sempre tiro alguma coisa e eu quero compartilhar com vocês nesse vídeo. Mas também quero fazer uma resenha profunda da importância de nós pais, né? Eu me incluo nessa porque eu tenho 4 filhos, de criar futuros campeões, de dar direção aos nossos filhos. E esse filme, ele dá uma motivação muito grande em torno disso, sabe? Quem não assistiu, assista. E se você não assistiu, reflita se você vai continuar assistindo esse vídeo agora, porque vai ter spoiler, não vai ter jeito. Eu não consegui preparar algo sem, às vezes, deixar transparecer o final do filme ou coisa do tipo, embora, como o filme é baseado em fatos reais, já sugere-se, né, que o final seja aquilo que a gente espera, já que o filme conta a história das tenistas premiadas, né, as maiores tenistas que já existiram até então, que é a Serena Williams e a Venus Williams. E o nome do filme é King Richard. Esse filme, inclusive, ele ficou famoso, infelizmente, não pelo conteúdo dele na época, né? Porque ele foi premiado ao Oscar, foi indicado ao Oscar, e o Will Smith, que faz o papel principal, ele ganhou o Oscar. Gente, merecido, chocante o como ele atuou nesse filme. Porque eu sempre vi o Will como, nossa, um cara engraçado ou um cara com aquele porte todo galã, né? Que eu acho ele muito bonito. Mas nesse filme ali você vê ele como um pai. Infelizmente, foi nesse filme que teve aquela confusão toda lá no Oscar, que ele acabou agredindo o Chris Rock e depois desencadeou vários problemas psicológicos, e é muito triste mesmo, porque eu vim assistir esse filme agora, um ano depois, e me arrependo de não ter assistido antes, mas acredito que tem um tempo pra tudo, e esse filme foi uma indicação de uma de vocês. Eu sempre comento lá nos meus stories que meu filho vai ser um futuro jogador de futebol profissional, e aí uma de vocês mandou pra mim falando, Elaine, eu assisti um filme e lembrei de você, porque é basicamente isso que se trata o filme, é criar futuros campeões. Baseado em fatos reais, o filme conta a história das tenistas Venus e a Serena Williams, só que o foco do filme é contar a história do pai delas, porque ele é o protagonista de tudo isso, já que foi ele que planejou tudo. O filme fala muito disso, da importância do planejamento. Tem uma frase que é do pai delas que eu vou levar pra vida, né? Que se você falha em planejar, está planejando falhar. Planejamento, organização é o segredo dos campeões. No filme ele ensina as filhas dele, antes de dormir, antes de dar boa noite, ele fala, vocês já anotaram o que vocês vão fazer no dia seguinte? E elas falam, sim, papai, sim, a gente anotou. E aí ele fala a frase, se você falha em planejar, está planejando falhar. Ele planejou ter futuras campeãs. Quando que isso aconteceu, Elaine? Quando ele viu que as crianças tinham aptidão, tinha talento? Não. Antes delas nascerem. E aí vem a importância de nós darmos direção, porque o mundo ensina que, cria seu filho do jeito que você quiser e deixa que ele vai escolher o que ele quer ser. Não dá direção, não mostra o caminho. E aí vem toda a questão bíblica, né, que fala que a gente tem que ensinar os filhos no caminho que devem andar. Então, já instituir neles uma religião desde o nascimento, desde o ventre, e ensinar o caminho, nós cristãos, ensinar o caminho do céu. Porque eu já mencionei outras vezes, não adianta nada você ter um advogado de sucesso, um médico de sucesso, mas ser um condenado ao inferno. Vai ser um médico de sucesso aqui, mas um condenado ao inferno na eternidade. Então, melhor do que ter um médico de sucesso é ter um médico de Deus. E esse lugar importa que seja direcionado pelos pais. Não te falando, vai. Não, dá aqui a mão e vamos comigo, porque aí vem a grande importância. A Bíblia fala no caminho que deve andar, e não para você dizer o caminho e falar vai. É no caminho, é andando junto. Então, se você quer que seu filho seja um campeão em qualquer outra coisa,
além de ser um campeão no céu, você tem que estar junto com ele nessa e não só indicando para ele o caminho. Os primeiros treinadores dessas meninas não foi um grande tenista ou coisa do tipo, não. Foi o pai e a mãe. Não só porque eles não tinham recursos financeiramente falando, mas também porque ele era o mais interessado em tornar elas campeãs. Talvez se ele chegasse em outra pessoa que não acreditasse no sonho, essa pessoa ia falar, manda essa criança para casa, ela não deixa ver se ela vai aprofundar, se ela vai ter talento no futuro. E não, ele já planejou e já criou as meninas, desenvolvendo os talentos delas em cima daquilo ali. Pro mundo deixa ele andar, deixa ele dar os passinhos dele, deixa ele ser o que ele quiser. E até mesmo essas crianças em que a gente vê falando, eu vou deixar ele ser o que ele quiser, ele vai ter alguma interferência de fora. Se ele começar a andar com músicos, ele vai querer tocar um instrumento. Se ele começar a andar com skatistas, ele vai querer andar de skate. É a regra básica de que a gente vai tomar a direção de alguma forma daquilo que a gente vê. Eu comecei a prestar atenção em muitos aspectos ali, porque eu queria tomar pra mim, já que, né, a gente tá falando de um pai que criou 2 filhas campeãs e treinando numa realidade pobre, no subúrbio, um local, na época nos Estados Unidos era muito mais difícil para os negros do que é hoje, tinha muita segregação racial, tinha muito racismo, muito preconceito, os bairros negros eram cheios de violência, de alguns problemas de prostituição, de drogas, e ele tinha uma preocupação em que as filhas dele seguissem esse caminho tortuoso que a maioria dos jovens ali seguiam. Então ele era duro, direcionava, e é pais duros que a gente tá precisando. A geração de que pai é amiguinho do filho, a mãe é amiguinha da filha, é aqueles pais molenga que não tem autoridade, que não tem a hierarquia, sou seu pai, você tem que me respeitar, não tem a hierarquia, você é aqui, eu aqui porque eu sou seu pai. Não existe hierarquia. Hoje a geração nova tá todo mundo igual, você é igual, eu sou igual, e aí segue uma criança que não sabe respeitar quem tá acima dela, não sabe respeitar chefe, não sabe respeitar nada, e aí... E por não saber respeitar nada, não tem aquela admiração necessária. Nossos filhos precisam nos admirar, né? Eles têm que nos admirar. E para nos admirar, a gente não tem que estar ali no mesmo nível que eles. Eles não vão admirar o coleguinha ou o irmão. Pode ver que a criança ela não tende a valorizar o irmãozinho ou admirar o irmãozinho quando é pequeno. Porque ela vê como é semelhante a ela, né? Ela admira quem é maior que ela. Então a gente já tem que crescer ensinando nossos filhos essa hierarquia, né? Que pai e mãe é sim para ser amado, admirado, respeitado, honrado e para obedecer. Porque é assim com o nosso Deus, né? A primeira relação que a gente gera dentro de casa entre obediência é a relação que nós vamos ensinar para os nossos filhos com o nosso Deus. Que ele não é igual a nós, que ele é muito maior, que ele é grande, que ele é poderoso, que nós não somos nada diante de um Deus tão perfeito e maravilhoso. Mas como a criança vai entender uma hierarquia em honrar a Deus se antes ela não aprendeu a honrar o pai e a mãe dentro de casa? Então a gente vê ali um pai que é duro e é criticado pelos vizinhos, porque é isso que acontece, né? Quando você faz a diferença num meio que tá todo corrompido, as pessoas vão se incomodar. Uma vizinha que começa a criticar, querer colocar as meninas contra o pai, falar, ele tá sendo muito duro com você, vocês estão treinando na chuva, ou ele tá puxando muito desses treinos. E eu lembro que ele interferiu e falou uma frase muito chocante pra vizinha, sabe? Ele falou assim, olha, eu tô criando futuras campeãs. E eu tô escrevendo um livro sobre isso. No futuro, você compra o livro e lê pra sua filha. Falei, eita, é exatamente isso. No começo você é criticado, mas lá na frente a gente colhe os frutos. Hoje você é criticado por fazer diferente do que o mundo tá pregando, mas lá na frente você não vai ver o seu filho te agredir, o seu filho passar no jornal porque tentou te roubar ou coisa do tipo. A gente vê ali o Richard levando as meninas para treinar, ele trabalhava à noite, a mulher dele trabalhava em 2 turnos como enfermeira, sempre se esforçando ali, sempre sendo passivo diante das situações de violência, ele apanha no filme e ele não revida porque o alvo dele é outro, né? Ele faz o que o Will Smith deveria ter feito lá no Oscar, né? Oferecer a outra face, porque isso é característica de pessoas que estão enxergando um futuro muito lá na frente. Quando você deixa um filho a viver à mercê do mundo, que o mundo pode oferecer, é a pior coisa que você está oferecendo para ele. Pior ainda é você deixar um filho viver à mercê dos próprios desejos. Dele querer comer o que ele quer, a hora que ele quer, dormir a hora que ele quer, fazer o que ele bem quer. A gente entender o quanto nossos filhos também precisam ser motivados por nós, né? A gente dá a direção
desde pequenininho, mostrando o caminho. Então, se você tem o desejo de ter uma médica aí dentro de casa, ore primeiramente a Deus para que ela nasça, né, com talentos para medicina, e você só desenvolva isso, desenvolva ensinando, colocando filmes de médicos, levando ela no médico, conversando com bons médicos, dando direção, inspirando ela, para que quando chegar a época ela possa estudar bastante e conseguir alcançar o objetivo dela, porque não existe nada que faz uma criança acreditar nela do que um pai e uma mãe dizer que ela é capaz e que ela vai conseguir. E o Richard sabia usar muito bem essa motivação. Ele colocava cartazes, toda vez que eles iam treinar, eles iam preparados para usar a quadra pública, porque eles não tinham um tenista premiado para treinar. Quem treinava literalmente as meninas era ele. E uma frase que ele fala muito interessante é que quando ele gosta de uma coisa, ele vai estudar as melhores pessoas naquilo, vai estudar as regras, vai estudar tudo para poder ensinar o melhor. Então é o que ele fazia, ele estudava, ele se empenhou para que as meninas realmente fossem grandes tenistas. Então eles saíam todos juntos ali para treinar, ele tinha um carrinho cheio de bolas, conseguiu comprar uma câmera para gravar os treinos, para mostrar para os olheiros. E o que ele fazia também é colar. As meninas colavam cartazes ali na quadra. Todas as vezes que eles chegavam para treinar, eles colavam cartazes ao redor da quadra de tênis dizendo: você é campeã, vocês vão conseguir. Frases motivacionais dizendo que elas eram capazes, sabe? E algumas pessoas nem vão se atentar a esse detalhe no filme, mas eu me atentei. Eu ficava lendo os cartazes e eu falava: poxa vida, vou anotar essa dica. Vou usar essa dica aqui em casa. Outra coisa que eu achei muito bonito no filme é que eles preservaram a fé daquela família, né? Eles são cristãos. Então, no filme você vai ver uma oração, eles orando pelo alimento. E no filme você vai ver a mulher, né? Você vê o papel, a importância do papel da mulher, né? Um mulherão, literalmente, ali que é representado no filme. Ela é cristã. E ela, diversas vezes, ela cita a Bíblia, que ela é submissa a ele. Ela fala: olha, eu estou aqui, sou submissa a você. Só que ela direciona também, ela usa a sua sabedoria de mulher para poder se colocar ali, ó. A fé dela, a devoção, né, a religião, o cristianismo, é tão importante nesse processo, porque muitas vezes na vida de um casal, o que vai fazer preservar o casamento é a fé, literalmente, a promessa, né? Quantos casais cristãos durante a caminhada eles desanimam, o homem e a mulher, mas a certeza da fé que eles têm em Cristo faz com que eles retornem ao caminho, porque amor é sim decisão, é decidir amar apesar das circunstâncias, apesar das dificuldades. E aí você vê no filme ali, o pai não tá permitindo que as meninas venham fazer as competições juvenis, e isso tá deixando o treinador que até então escolheu ela, que mudou a vida dela, mudou de cidade, melhorou as condições financeiras deles, esse treinador não tá sendo respeitado pelo Richard no sentido de ser ouvido, né? E aí o pai das meninas não deixa elas disputarem esse torneio juvenis. Eu até entendo, porque poderia desgastar elas mentalmente. Uma das tenistas premiadas lá do filme, ela acaba tendo um futuro muito triste, se envolvendo com drogas, tendo depressão, e ele não queria aquilo para as meninas, ele queria que as meninas também desfrutassem de uma boa infância. Leva na Disney, leva para fazer coisas de criança, leva para igreja, leva para escola. Então ele se importava muito com isso, porque ele sabia a importância da mente estar, se a mente está sã, né, o corpo fica são. Mas tem uma fase ali que a menina já tá pronta para competir e ele tá se opondo. Ele tá se opondo nessa questão. Então a menina pede para ele fala que não. O treinador pede pra ele, a princípio ele fala que talvez, depois ele fala que não. E quando tudo ali tá, tipo, não vai acontecer, aí entra a importância da mulher. A mulher virtuosa dele chega nele, conversa com ele. Olha, é muito forte. Por quê? Porque a mulher, ninguém enxerga melhor os seus pecados, os seus defeitos do que o seu cônjuge. Na verdade, seu cônjuge é a ferramenta primordial que Deus usa para tratar os seus pecados mais difíceis, sabe? Egoísmo, egocentrismo, tanta coisa que Deus coloca o nosso marido ou coloca a esposa também
para ali tratar, te ajudar a tratar esses pecados mais difíceis. E ali você vê uma discussão calorosa, mas você vê uma mulher conseguiu que um treinador não conseguiu, que a filha não conseguiu. Porque é isso que as mulheres virtuosas fazem. Elas ajudam o líder a dar a direção correta. Infelizmente, nas casas em que falta a mulher virtuosa, em que a mulher é mais tola que o marido, o homem ele tá praticamente destinado ao fracasso. O sucesso de um homem depende muito da mulher que está do lado dele. Porque ele pode ser, olha, tá no auge de tudo. Ela pode ajudar ele a cair na ruína, literalmente, porque ela tá ali para auxiliar. A função dela é muito importante no casamento. Então, se o pescoço não vai bem, a cabeça não vai para lugar nenhum. E ali, aquela mulher com sabedoria, ela consegue convencer ele e ela começa a competir. As próximas competições ali no filme, ele é muito emocionante, confesso que dá até vontade de jogar tênis, de tanto assim que é legal a forma que é mostrado ali, é muito interessante, gente, é um esporte que até então eu nunca tinha me interessado e nem pretendo, porque não tenho aptidão física para isso, mas assim, eu gostei bastante de assistir e quando chegou no final do filme, eu achei que ia mostrar a trajetória dela de campeã, mas na verdade mostra uma derrota dela. E ela tá ali toda desestabilizada emocionalmente, aí vem a importância do pai e da mãe naquele processo para mostrar que ela é uma campeã. E que ela vai ser uma campeã. E eu tô falando da Venus, né, que são duas tenistas. A Venus e a Serena. A Serena, ela não aparece jogando, ela aparece treinando ali, só que na hora de escolher, os olheiros sempre escolhem a Venus, que é a mais velha. E deixa a Serena de lado. Mas o pai tinha um plano que as duas seriam grandes tenistas. Tanto que no filme uma das pessoas fala pra ele, olha, você tem o Michael Jordan em casa. Ele olha e fala, não, eu tenho 2. Então ele tinha o plano que as duas seriam grandes tenistas. E tem uma parte que me emociona bastante, que a Serena tá ali no grande estádio, que a irmã dela vai competir. E ela tá muito feliz pela irmã, mas ao mesmo tempo ela tá triste, porque não aconteceu na vida dela ainda, né? Apesar da mãe dela continuar treinando, do pai e a mãe continuar incentivando ela a treinar, as coisas não estavam acontecendo para ela ainda. E ele chega nela e fala, tá vendo tudo isso daqui? Eu planejei porque a sua irmã, ela vai ser a número 1, a tenista número 1. A primeira negra a se destacar num esporte que é um esporte majoritariamente branco, que tinham brancos, ricos. Então, assim, você vê, né? No Brasil, o tênis é um esporte muito pra rico mesmo. Lá também tem essas questões, né? Menos do que aqui, mas tem. E ele chega nela e fala assim, a sua irmã, eu planejei a ser a número 1. Mas você vai ser a maior de todos os tempos. E sabe por quê? Porque eu sei da sua paciência, eu sei da sua capacidade emocional de aguentar. Olha tudo isso aqui, ó, eu te deixei no banco, eu tô te deixando nos bastidores porque eu sei que você é forte. E você vai saber lidar com toda essa situação. Então, você vai ser a maior tenista. Você não vê a Serena jogando no filme, mas você vê o pai falando isso. E quando chega no final do filme, que ela sai lá do estádio toda feliz não, ela sai triste e chega lá, tem uma plateia esperando ela, principalmente meninas negras que estão ali motivadas, vendo que elas também são capazes, porque elas estão sendo representadas por duas meninas negras que estão dominando ali as quadras, e ali no final conta que elas assinaram um contrato com a Reebok de 12 milhões de dólares. E embaixo fala, né, todos os torneios que a Venus ganhou, que foi considerada a número 1 no mundo de ter, né, alcançado esses feitos. E embaixo tá falando, e assim como o pai delas planejou, a Serena foi a maior de todos os tempos. Então, assim, eu falei, meu Deus, olha a importância da direção. Olha a importância do pai e a mãe da direção dos filhos. Imagina, quem seriam essas meninas se não fosse o pai para dar direção? Se fosse um pai que falasse, vou deixar crescer, se elas se interessarem, eu levo elas. Eu ia ter que esperar ela ver alguém jogando tênis, às vezes ela já estava passando da idade de começar a treinar. Quais são os projetos que você está planejando? Se você falha em planejar, você está planejando falhar. Então, não crie seus filhos sem direção, não crie seus filhos sem evangelho, que é o mais importante. Seja o que for que o seu filho ou sua filha vai se destacar, ele precisa ser um bom homem de Deus e uma boa mulher de Deus. E essa base vem de você. Mas o que você tem planejado para os seus filhos? A direção já tem que começar agora.
Não é amanhã ou depois, não, eu não posso dar direção porque vai ser como se estivesse cumprindo os meus sonhos na vida dele, porque a vizinha falou que eu não posso fazer isso. Porque a prima falou que se eu fizer isso eu tô criando as minhas expectativas e sonhos em cima dos meus filhos e não pode ser assim. Quem disse que você não pode dar direção? Quem é melhor para dar uma direção para os seus filhos do que você? Que carregou dentro da barriga, que sentiu cada chute, que sentiu ali as emoções que amamentou. Quem é melhor do que uma mãe ou um pai para olhar um filho e dar uma direção boa? Quem vai dar uma direção melhor que o pai ou uma mãe? Então, assim, hoje, olhe para o seu filho e para sua filha já pensando no futuro deles. Não vivendo o amanhã, mas pensando que o amanhã pode chegar. E se o amanhã chegar, a preparação tem que começar hoje. E não existe ninguém melhor no mundo para dar direção para sua filha ou para o seu filho do que você, que é mãe deles, que deseja o melhor para eles, que vai se importar com eles acima de qualquer coisa, acima de qualquer pessoa. Porque lá fora pode ter treinadores, pode ter pessoas que vai fazer, mas nunca vai fazer com o amor que você vai fazer. Então, dê direção para o seu filho, dê direção para sua filha. E eu me vi nesse filme porque eu tenho direção para todos os meus filhos, eu criei um plano para eles. Se você não der direção, outras pessoas vão dar. E talvez essas outras pessoas não sejam tão legais. Mas o que me deixa triste é ver o quanto a nossa geração está ensinando que os pais não são as melhores pessoas para educar os filhos, que os pais não são as melhores pessoas para dar direção, que os pais, eles não são as melhores pessoas para mostrar o caminho. Ninguém melhor que os pais, principalmente pais cristãos, para ensinar o caminho para os seus filhos. A cultura, o governo, a forma de governar de hoje em dia quer contar pra gente que não. Pai e mãe não é a pessoa que vai dar direção. Quem tem que dar direção é o mundo. E eu venho falar pra vocês que não. Aqui em casa, quem dá direção somos nós. Quem dá direção a nós é o nosso Deus. E se você tá perdida, não sabendo, meu Deus, o que seria melhor? Ore que Deus vai te ajudar a dar direção. A oração tem poder. Você fala, Deus, quais são os planos e os projetos que o Senhor tem para a vida do meu filho? Que o Senhor me mostre através do nosso dia, que o Senhor me mostre através da sua palavra, que o Senhor me mostre através das circunstâncias, que o Senhor me deu a direção para que eu venha direcionar meus filhos. Peça a direção a Deus e através dessa direção, direcione os seus filhos. Ninguém melhor do que uma mãe crente para ensinar o caminho, no caminho em que se deve andar. E junto com seu esposo, tá? A figura paterna é muito importante nesse processo, a família como um todo. Aqui em casa, vocês vão ver uma família que torce. Quando for a Mariana que estiver no rumo dela, quando for a Olivia, nós vamos estar todos juntos aqui para torcer. Quando for a Yasmin e quando for o Itanzinho, nós estaremos aqui torcendo junto, porque é assim que se